Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dizer quão grande é o Senhor, para declarar a Ele que Ele é o Deus eterno e todo-poderoso. E você, já fez a sua oração hoje? Já falou com o Pai? Já leu a palavra dele hoje? Como você está hoje? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, te dê coragem, multiplique a sua fé para não desistir nunca de buscar o Senhor. Não desistir nunca de tocar no Senhor. Amém? Hoje, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui em Marcos 3, vou ler todo o texto, que diz que Jesus, ele retirou com seus discípulos para os lados do mar e seguia-o da Galileia uma grande multidão, mas também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e dos arredores de Tiro e também de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Olha que maravilha. Jesus ali com os discípulos, ele andava, curava, libertava, e o povo foi ficando sabendo, né? E o povo queria estar perto de Jesus. E a Bíblia nos diz que era uma grande multidão da Judéia, uma grande multidão de Jerusalém, da Idumeia, do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom. Por quê? Porque eles ficaram sabendo quantas coisas Jesus fazia e vieram ter com ele. Você já soube dessa notícia? Que Jesus, ele cura, liberta, ele salva, ele está com você em todos os momentos, ele está te esperando, ele está esperando você como aquela multidão, ir até ele. E no verso 10 ele diz: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Glória a Deus, glória a Deus. Aquela multidão, né? Ela correu porque ela sabia que Jesus curava. E todos aqueles que padeciam de qualquer enfermidade, eles iam para Jesus porque eles queriam tocar em Jesus. Toque em Jesus com o seu coração, com o seu quebrantamento, com a sua oração. Toque em Jesus com as suas lágrimas, com o seu clamor. As pessoas falam assim, o Senhor, ele sabe todas as coisas, com certeza. Porque ele é o Deus eterno, ele é o onipotente, o onisciente, o onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, mas ele quer ouvir de você. Jesus também conhecia aquela multidão, ele sabia que aquela multidão sofria de várias enfermidades, mas a multidão foi até Jesus para ser curado de qualquer enfermidade. É preciso ir até Jesus, é preciso buscar Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Mas eu ainda quero ler o verso 11, porque ele é muito interessante. Olha o que diz também: os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Irmãs, olha, os demônios conhecem o Senhor e reconhecem quem ele é e prostam diante dele e declaram: tu és o Filho de Deus. E quem somos nós, né? Nós deveríamos reconhecer o Deus que nos criou, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos dá tudo que precisamos e prostrar diante dele e exclamar: tu és o Filho do Deus vivo,
Tu és o Senhor dos senhores, Tu és rocha eterna, Tu és o amado dos céus, Tu és aquele que vive e reina, Tu és o Redentor, o Salvador, o meu amado, aquele que cuida de mim. Vamos orar? Mas quando você puder, proste-se diante de Deus, conta para Ele a sua dor, né? Busca Ele. Aquele povo buscava para ser curado de qualquer enfermidade. Lembre-se que Deus é o Deus do impossível e que para Ele nada, nada é impossível. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te sarar, Ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a história de muita gente. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Papai querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que hoje nós podemos ver. E sabemos quão grande e poderoso é o Senhor, que cura-nos, ó Deus, de todas as enfermidades, no corpo, na alma, Senhor. Papai, que cura, tira de nós, papai, as dores, os traumas, as dores físicas. Sara-nos, ó Deus, e dai-nos forças, Pai, para como aquela multidão que andava atrás do Senhor, por onde o Senhor estava, que nós tenhamos forças para te buscar no nosso quarto, no nosso secreto, para te buscar junto dos nossos irmãos, para congregar, para estarmos, ó Deus, em união. Em o nome de Jesus, ser conosco, Deus amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia, fique com Deus, Deus te abençoe.